Uma mãe que se indignou com o assassinato da sua filha, de apenas 7 anos, e que resolveu do jeito mais calmo e frio dar um fim na vida do responsável que resolveu tirar a vida da sua filha. No vídeo de hoje conheceremos a história de Mary Ann Beckmeyer, a mãe vingativa. Eu sou Patrick Costa e esse é o canal 33K. Talvez você não conheça Mary Ann Beckmeyer, mas eu vou te falar que vale a pena conhecer um pouco da sua história e das suas ações, que até hoje fica na lembrança de quem conhece a sua trajetória. Eu acredito que o amor de uma mãe é como nenhum outro. E agora vocês vão ver o que uma mãe é capaz de fazer pelo amor à sua filha. Uma mãe que não conseguia conter mais toda a sua raiva por ter perdido a sua filha tão cedo, a sua filhinha de 7 anos. Ela foi assassinada por um monstro chamado Klaus Grabowski. E no dia do julgamento, Mary Ann resolveu que ela mesma daria um fim a esse caso. A vingança de Mary Ann. Nascida no dia 3 de junho de 1950, na pequena cidade de Sarten, na Alemanha Ocidental, a Mary Ann Beckmeyer, ela nasceu e cresceu na sua cidade natal. E o seu pai, que era um membro do exército daquele bigodinho alemão, o Adolf, eu não vou falar o nome para não perder a monetização, mas faça a leitura labial aqui. Beleza? Deu para entender? A infância de Mary Ann não foi a das mais tranquilas, já que o seu pai bebia muito e era muito agressivo, o que levou ao divórcio dos seus pais precocemente. E Mary Ann ficou com a sua mãe, que depois de um tempo se casou novamente, mas o seu relacionamento com a sua mãe não era dos melhores. E tudo piorou de vez quando ela foi expulsa de casa. Isso aconteceu quando Mary Ann tinha mais ou menos 15 a 16 anos. E se é uma base familiar, tudo acaba ficando mais complicado. Aos 16 anos, em 1966, ela deu à luz a uma criança e que, por não ter condições de cuidar, ela deu para adoção. E 2 anos depois, ela engravidou novamente, dessa vez do seu então namorado. E novamente, por ela não ter condições de cuidar da criança, ela deu novamente a criança para adoção. E para piorar, mais ou menos na mesma época, Beckmeyer foi estuprada. Alguns anos se passaram. Em 1972, Beckmeyer teve a sua terceira gestação. E foi quando ela deu à luz a Anna. Só que dessa vez, ela ficou com a bebê. O pai da criança era o seu namorado, Christian Berthold, que era um gerente ali de um bar. Só que a coitada parecia que ela tinha um imã que atraía BO e rapidamente Christian terminou com o relacionamento, abandonando assim ela e a sua filha. A Beckmeyer teve que criar sua filha Anna sozinha e as duas elas viviam tranquilamente. Só as duas, até que um certo dia a pobre menina acabou indo para um local errado e encontrando um maníaco da sociedade. No dia 5 de maio de 1980, quando Anna, a menininha, tinha apenas 7 aninhos de idade, ela acabou não indo para a escola. Ela acabou parando em uma casa da vizinhança, que tinha vários gatos ali e ela quis brincar com eles. E nesse momento, o açougueiro de 35 anos, Klaus Grabowski, viu a garotinha e não pensou 2 vezes. Ele sequestrou ela e o que ele fez depois é de dar nojo. Ele segurou a Anna várias horas em sua casa e abusou dela sexualmente e posteriormente estrangulou ela com uma meia calça de sua noiva. Depois ele amarrou a menina e colocou numa caixa, que essa caixa ele deixou na margem em um canal de rio lá, para tentar esconder o seu crime. O Grabowski, ele era um criminoso sexual. Ele já tinha uma ficha criminal, ele já tinha sido condenado por crime de abuso sexual
de outras 2 meninas. E por que ele estava solto? É complicado, né? Porque a justiça às vezes é uma porcaria ali, em qualquer época, qualquer país, em qualquer lugar. Em 1976, o criminoso tinha se submetido à castração química voluntariamente. Só que depois ele se arrependeu e acabou se submetendo a um novo tratamento hormonal para tentar reverter essa castração química que ele tinha feito. Enfim, foi esse o monstro que acabou matando a Ana. E com o sumiço da criança, a polícia e a própria vizinhança começou a procurá-la. Mas quem desvendou o caso mesmo foi a noiva de Grabowski, que rapidamente contou para a polícia e assim prenderam o infeliz. E quando ele foi preso, ele falou para a polícia que a menininha queria contar para a mãe que ele havia abusado dela, para ela poder extorquir dinheiro dele. A Mary Ann ficou possessa, tomada pela raiva, pela fúria, o que não era para menos. Em seus pensamentos, só tinha um jeito de amenizar essa dor, esse sofrimento, e trazer o mínimo de paz para sua vida. No dia 6 de março de 1981, no terceiro dia de julgamento, por volta das 10 horas da manhã, a mãe então teve a sua vingança. Ela levou uma arma para o tribunal e atirou em Klaus, o assassino confesso de sua filha. Ela disparou 7 vezes, sendo que 6 acertou o criminoso. Será que ela já tinha pego numa arma alguma vez na vida dela? Ah, talvez não, né? Porque foi muito pertinho ali, eu acho que... Mas você viu o vídeo? Parecia que Eu tava vi, longe. ô louco, eu acho que não. Eu acho que naquela distância ali, mesmo quem nunca atirou conseguiria fazer isso. E segundo relatos, ela tinha dito que queria acertar todos os tiros no rosto dele, mas ela resolveu acabar atirando pelas costas mesmo. O réu foi morto imediatamente. Já Beck Meyer abaixou a arma e foi detida, sem nenhuma resistência, depois da vingança. O caso foi amplamente divulgado pela mídia, sendo Beck Meyer considerada a primeira justiceira do país. E enquanto ela estava presa, muitas pessoas te mandaram mensagens de apoio, presentes, flores, para indicar que eles entendiam a sua conduta. O povo estava então do lado da mãe. Eles entendiam o que ela tinha feito e compreendiam esse ato passional. A Beck Meyer, ela vendeu a sua história da sua vida para uma revista alemã e com a grana ela conseguiu arcar com os custos legais para se defender no tribunal. Só que o problema dessa exposição toda é que depois que a revista publicou em detalhes a história de Beck Meyer sobre os seus 2 primeiros filhos, que ela deixou para adoção, e a conexão do seu pai com a opinião pública, mudou um pouquinho, porque ela não parecia mais se encaixar na imagem da mãe inocente. E em 1983, ela foi condenada por homicídio culposo e porte ilegal de arma de fogo por 6 anos. Mas 3 anos depois, Mary Ann acabou saindo sob fiança. E depois de solta, ela continuou sua vida normalmente. Chegou até a casar de novo com um professor, mas logo eles se separaram. Ela não tinha sorte para homens, né? Coitada dela. Infelizmente. Todos os homens que ela arrumou... Tudo tranqueira. Tranqueira. Ela não foi feliz no amor. Não. Tudo é família também, né? Sem família, sem uma estrutura na família... Como... Você vê que desde de criança ela teve a infância turbulenta. Ela foi estrada. Você imagina também o psicológico dela, como que não deve ter sido abalado, né? Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês, meus anjos. Deixem aí nos comentários que eu respondo todo mundo. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Beijos, tamo junto, é nóis.